O chamado de Deus. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7, versos 2 e 3. Ainda estamos considerando o começo da réplica de Estevão às acusações movidas contra ele pelo Sinédrio. O sumo sacerdote perguntou: Porventura é isto assim? E a resposta de Estevão consistiu em levá-los de volta à história, ao princípio da história deles como judeus, como israelitas, e fazê-los lembrar o que tinha acontecido com seu pai Abraão. E esta continua sendo a resposta da igreja cristã a esta pergunta que o mundo, em sua confusão, lhe faz. Como é que vocês se justificam? O que é que vocês têm para dizer? Podemos muito bem considerar essa pergunta agora. Aqui estamos nós, neste nosso mundo moderno, bem cientes das condições em que ele se encontra. Este é o Domingo da Recordação e estamos rememorando, em particular, as duas guerras mundiais que já ocorreram neste século XX. Os homens e as mulheres têm se matado aos milhões. Eles têm inventado todos os tipos de espécies de instrumentos de destruição. Neste século, a engenhosidade e as habilidades humanas têm sido direcionadas principalmente à arte da destruição. Duas guerras mundiais. Vemos o presente estado de coisas e vemos algumas terríveis possibilidades surgindo no horizonte. O que tem a igreja cristã a dizer sobre tudo isso? Esta velha instituição vem prosseguindo através de quase 2000 anos. Seria ela um anacronismo no mundo moderno? Ou teria ela algo vital, algo concreto, algo definido para dizer? Então teríamos nós algo para dizer aos homens e às mulheres em seus problemas e aflições? Sugiro-lhes que temos. E mais, meu parecer é que a nossa mensagem é única. Por isso estou aqui. Por isso estamos considerando a réplica de Estevão ao Sinédrio. Aqui está o registro, o mais longo registro que temos até aqui em nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, de um sermão pregado por um dos líderes cristãos primitivos. Nós o estivemos estudando juntos e vimos que o centro da mensagem é a cruz do Calvário, Jesus Cristo, e este crucificado. A grande mensagem da igreja cristã é que, em Jesus Cristo, Deus fez tudo o que é necessário para reconciliar-nos consigo e para sermos libertados deste presente mundo mau. Bem, as perguntas que as pessoas em geral fazem neste ponto são: muito bem, se isso é verdade, como é que esta mensagem chega até nós? O que é que o Evangelho tem para nos dizer nesta noite de domingo da recordação? Que é esta proposta, este anúncio que ele faz? Que esperança nos é apresentada? Essas são as grandes perguntas e Estevão continua a respondê-las. Há um sumário do Evangelho aqui, na declaração de Estevão ao Sinédrio, e é por isso que estou tratando dela em detalhe. Muitos perguntam: qual é a mensagem cristã? Em que consiste o Evangelho cristão? As vozes que eles falam são tão confusas que não fico surpreso por eles fazerem essa pergunta. Mas aqui está a resposta autêntica e não conheço coisa alguma fora dela. Portanto, eu vou expô-la simplesmente e colocá-la diante de vocês para que a considerem. Como será então que a mensagem do Evangelho chega até nós? A resposta é que ela nos vem na forma de um chamado. Deus nos chama. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dirige-te. Contudo, como Deus nos chama? Ora, visto que este é o modo como Deus trata com os homens e com as mulheres, tem extensa cobertura na Bíblia. É muito importante compreender que Deus tem muitas e muitas maneiras de chamar pessoas. Uma delas, posta numa ordem superior a todas as demais, é a que estou tentando executar no presente momento, qual seja
a pregação. O apóstolo Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Romanos 10, versos 3 a 15. A pregação é o método acima de todos os outros pelos quais Deus, ao longo dos séculos sucessivos, tem chamado pessoas para esta grande salvação que Ele proveu para nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, supremamente por sua morte. Por isso pregamos. Como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, como pode um homem pregar, a não ser que Deus o tenha chamado para pregar e lhe tenha dado uma mensagem e o poder para pregar? Não estou aqui por causa de uma profissão. Eu estou aqui porque Deus me chamou para transmitir esta mensagem. A mensagem é de Deus. E eu não me atreveria a pregá-la se não estivesse certo de que Ele me chamou para esta tarefa. Muitos homens e mulheres têm sido chamados por ouvirem a pregação, a exposição das Escrituras feitas por lábios humanos, a proclamação da mensagem de salvação. Esse é o meio pelo qual Deus nos chama, porém, é somente um. Às vezes o chamado de Deus vem pela leitura. Muitos têm ouvido este chamado e lhe têm dado resposta positiva pela leitura da Bíblia. Não havia ninguém com eles, estavam a sós lendo a Bíblia e Deus lhes falou. Tiveram ciência de que a palavra se dirigia a eles. Alguma coisa aconteceu e a palavra sobressaiu. Pode ser que tenham lido muitas vezes a Bíblia antes sem ver nada nela, mas de repente ela sobressaiu em letras de ouro. E Deus, eles perceberam, estava falando a eles. E não somente quando leem a Bíblia, as pessoas podem ouvir o chamado de Deus quando estão lendo outra literatura. Ou às vezes vem quando estão contemplando um panorama maravilhoso, ou alguma coisa terrível da natureza faz com que eles pensem em Deus. Eu poderia reter vocês por muito tempo falando-lhes das diferentes maneiras pelas quais Deus chama homens e mulheres, despertando-os para encararem estas grandes e supremas realidades. Outro meio comum é a enfermidade. Tem havido muitos que, quando observam sua vida passada, dão graças a Deus por uma doença. Quando estavam sadios, nunca pensavam em Deus. Simplesmente seguiam adiante, dia após dia, na rotina da vida. A vida seguia em seu giro constante e eles nem pensavam no propósito da sua existência. Todavia, de repente, foram postos abaixo por uma enfermidade que o fez pensar e dão graças a Deus por isso. Um dos maiores pregadores da Escócia, certamente um dos maiores pregadores do século XIX, o Dr. Thomas Chalmers, sempre testificava que devia o seu entendimento do plano da salvação a uma grave doença que o manteve de cama durante 10 meses. Há também muitos que têm ouvido este chamado graças a um acidente. Recordo uma história que ouvi de um velho pregador chamado Thomas Gray. Ele tinha levado uma vida dissoluta e má, bebendo, jogando, praguejando, completamente desatinado e descabeçado, até que um dia aconteceu um terrível acidente na mina onde ele trabalhava. Muitos homens morreram, mas Thomas Gray foi um dos que foram resgatados. Quando caminhava pela rua, um velho pregador encontrou-se com ele e lhe disse: Thomas Gray, pensei que desde ontem você estava no inferno. E isso despertou e o fez pensar. Além disso, a morte de alguém, a experiência de ficar ao lado de um túmulo aberto ou de visitar uma família desolada, frequentemente, é o meio de despertar as pessoas. Uma vez D.L. Moody contou uma história que ilustra este ponto. Um pai e uma mãe foram ter com ele cheios de amargura depois da morte de seu único filho. Eles disseram: Você diz que Deus é um Deus de amor, porém, como pode, quando ele toma assim o nosso único filho? Moody sabia qual era a história deles. Eram pessoas só nominalmente piedosas e cristãs, pessoas que só tinham a aparência de religiosas. Por isso contou-lhes uma história. Disse-lhes que uma vez estivera observando um pastor que durante horas tentara fazer com que uma ovelha e um cordeiro atravessassem um riacho. Toda vez que ele achava que tinha conseguido que atravessassem, ele lhes dava meia volta e corria de volta. De repente, ele teve uma ideia.
pegou o cordeiro e atravessou com ele o riacho. Imediatamente, a ovelha o seguiu sem nenhuma dificuldade. Então Moody aplicou a história e o pai e a mãe viram o seu significado. Às vezes Deus chama pessoas de maneira parecida com essa. É muito difícil, muito entristecedor e confrange o coração. Mas o amor de Deus é tão grande que, se você não vier atendendo aos seus apelos, a palavra pregada, pode ser necessário que ele faça algo semelhante a isso. E a seguir, num dia como hoje, pensamos na guerra, não pensamos? Pensamos em tudo quanto acompanha a guerra, as calamidades, a falência de tudo aquilo em que acreditávamos, tudo na vida tornando-se turbilhão. E isso nos faz encarar as grandes interrogações da vida, da morte e da eternidade. O domingo da recordação. Estaria Deus chamando alguém dentre os que me ouvem? Teria ele trazido você aqui com esse propósito? Este culto pode ser um dos meus pelos quais Deus está chamando alguém para que medite nestas questões finais e supremas. O segundo ponto que noto neste registro do sermão de Estevão é que o chamado de Deus é sempre pessoal. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Ele não chamou uma nação ou uma família, chamou um homem, uma pessoa individual. E eu quero acentuar isso porque a importância do indivíduo está sendo esquecida na hora presente. O indivíduo está sendo ignorado em quase todos os domínios e departamentos da vida. Eu poderia dar-lhes muitos exemplos, porém isso não faz parte da minha área. O que sim eu digo é que esse tema é da mais urgente importância. Há uma tendência hoje até na igreja de dar ênfase ao social, ao geral, antes que ao individual. Existem aqueles que não hesitam em dizer que o tempo do velho evangelho individual, o evangelho que exerce atração sobre o indivíduo, já se foi. Eles insistem em que se pode atrair a pessoa moderna, homem ou mulher, por meio das condições sociais, por meio da política e por meio de endireitar o mundo. O que se diz é que as pessoas não são mais egoístas, não estão mais preocupadas com seu pequeno círculo, e sim estão interessadas nas condições sociais e econômicas, nos interesses do mundo e em grandes movimentos entre as massas da população. Tudo bem, eu sei que a ênfase é essa, e tudo o que eu tenho para dizer é que esse não é o método bíblico, não é o método de Deus. Deus começa pelo indivíduo. O Evangelho não é primariamente uma mensagem geral, é supremamente uma mensagem individual. O Deus da glória que criou o universo e que sustém o cosmos apareceu a um homem, Abraão, e lhe falou direta e pessoalmente e a sós. E é isso que estou dando ênfase agora. Vocês estavam esperando que eu fizesse um repasso político do presente século? Estava esperando que eu desse uma pomposa opinião quanto ao presente estado de coisas e quanto ao que eu acho que os primeiros ministros, os governos, os presidentes e outros deveriam fazer? Vocês acham que essa é a mensagem do Evangelho, que é um protesto contra as condições como estão e que eu estou aqui para convocar vocês para levantarem um grande movimento que desse cabo dos armamentos e das guerras? O Evangelho não é isso. Eu estou aqui, meu caro amigo, para falar com você. Você não é responsável pelas condições do mundo, nem eu, mas existe uma coisa pela qual você é responsável e pela qual você será responsabilizado no tribunal do juízo eterno. Eu e você não vamos ser questionados sobre a política do século XX, porém vamos ser questionados sobre a nossa alma e sobre o que fizemos com ela. Sobre isso é que vamos ser interrogados. Cada qual levará a sua própria carga. Gálatas 6, verso 5. Cada pessoa terá que responder por si. Ora, o chamado ao indivíduo é a regra invariável da Bíblia e tem sido a regra invariável através de toda a história da igreja cristã. Acaso não é interessante observar que foi sempre nos períodos em que a igreja pregou esta mensagem individual, pessoal, que ela sempre teve a maior influência sobre as condições sociais e políticas? Os maiores períodos da história deste e de outros países sempre foram os períodos subsequentes aos grandes avivamentos e despertamentos religiosos, quando a ênfase era a salvação pessoal. Quando você tem um grande número de indivíduos transformados e que se tornaram filhos de Deus, eles, por sua vez, começam a tratar das condições sociais. Entretanto, no presente século,
Quando a igreja vem falando principalmente sobre as condições sociais e políticas, não só vai diminuindo cada vez mais o número dos que se tornam cristãos, não só a igreja vai definhando até tornar-se em um mero resíduo na sociedade, mas também a sociedade em todos os níveis vai degenerando e a relevância da igreja vai ficando menor do que antes em muitos séculos. Portanto, não estou aqui para perguntar a você o que pensa da guerra ou do governo ou dos armamentos, nem o que você acha de que se deveria fazer. As perguntas que estou aqui para fazer são: quer dizer de você? O que é que você está fazendo a respeito? É mais fácil criticar governo do que criticar a si próprio. Os governos são uns fracassos. Você diz: tudo bem. E você? É um sucesso? A questão quanto a você é pessoal. Na Mesopotâmia, é justo ali que você está. O Deus da glória vem e lhe fala direta e imediatamente sobre você. O próximo ponto que eu noto nas palavras de Estevão é que o chamado de Deus é para deixarmos o nosso velho modo de viver. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela. Deixe seu país, deixe a sua família, deixe os seus parentes. Isso é muito importante. É sempre a primeira parte do chamamento do Evangelho. Saia, deixe, fuja. O que significa isso? Bem, sabemos o que significou para Abraão. Lá estava ele, educando-se na Mesopotâmia, que era o seu grande cenário de fundo. Sua família tinha vivido ali antes dele por muitas gerações. E Abraão, como lembrei a vocês, era pagão. As pessoas de Ur eram adoradores da lua, e ele era uma dessas pessoas. O culto à lua era a parte essencial da sua vida. No entanto, Abraão foi chamado para sair. Interpretando isso com relação a nós hoje, significa que o primeiro chamado dirigido a nós pelo Evangelho é sempre para deixarmos a visão mundana da vida. Ora, se você quer saber o que eu quero dizer quando digo que você tem que renunciar à visão mundana da vida, deixe que o apóstolo João defina isso para nós. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versos 5 e 16. É isso. Essa é a vida do mundo. Esse é o tipo de vida da qual Abraão foi chamado para sair. Existem muitas outras descrições da vida mundana. O apóstolo Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, versos 1 a 3. Essa é a vida do mundo. Essa era a vida que Abraão estava levando, a vida da Mesopotâmia, a vida da Grã-Bretanha, a vida da América, a vida de todos os países e nações, terra e parentela. É uma perspectiva que só se interessa por este mundo, por esta vida e por nada mais. Uma vida que só se interessa pelo próprio país e pelo que acontece nele, pela própria família, pela parentela, uma vida consumida pelo orgulho do homem e a glória terrena. Essa é a preocupação do mundo, especialmente numa época como esta. Voltem, pois, a ler as biografias. Existem novos livros sobre as guerras e sobre como elas aconteceram, as preliminares, o que levou a elas, como explicá-las, como venceu ou perdeu. Eles só focalizam o presente mundo, nunca nada além dele. E, naturalmente, os homens e as mulheres que não são cristãos, Abraão, como ele era na Mesopotâmia, folgadamente se instalam neste mundo. Eles comem e bebem, dedicam-se a profissões, casam-se, têm filhos e a rotina segue seu rumo. Sempre foi assim e sempre será. Esta é a tradição que nós herdamos e esta é a tradição que nós passamos adiante. É uma repetição da mesma velha história de geração em geração. País, história dos seus pais, família, história da sua família. É sempre a mesma coisa, nascimentos, casamentos e, por fim, a morte. Viemos e vamos. O curso deste mundo, como o apóstolo Paulo o descreve,
o essencial e perpétuo giro alegre da vida. Tradição. Mas, desafortunadamente, isso não é tudo. Note a descrição que a Bíblia faz da vida no mundo. É uma vida de cobiça e desejo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o chamado de Deus é um chamado para sairmos deste tipo de vida. Todos nós estamos nela por natureza. Todos nós nascemos nisso. É isso que herdamos. Quando éramos crianças, ouvíamos os mais velhos, ouvíamos as suas histórias do que eles tinham visto, ouvido, sabido e feito, e do que outros tinham feito antes deles. Vida controlada pelos desejos da carne e dos pensamentos. Por que vivemos dessa maneira? A resposta que há na Bíblia é que estamos nas garras do diabo, que controla este mundo. Ele é o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É uma vida que não inclui Deus. Deus não está em nossos pensamentos. Adoramos e servimos outras coisas. Assim como adoravam a lua na Mesopotâmia, assim também nós adoramos o dinheiro, adoramos os carros, adoramos as casas, o prazer e uns aos outros. Mas isso tudo é animal e próprio do instinto. É tudo primitivo, é tudo coisa deste mundo e pertence principalmente à esfera do corpo. Esta é a espécie de vida que todos nós herdamos. Era a verdade quanto a Abraão quando estava na Mesopotâmia e continua sendo verdade. E em acréscimo a tudo isso, a vida mundana é uma vida de falsas esperanças. Este é o aspecto mais trágico disso tudo. É uma vida de problemas, uma vida de fracassos, uma vida que tem que ter dias de recordação, com rememorações de guerras, de sofrimentos, de derramamento de sangue, de dor e de horror. O mundo é afligido por isso de tempos em tempos. Estes dias especiais nos fazem pensar por algum tempo e nos sentimos mal. Depois, naturalmente, esquecemos isso até o ano seguinte, quando mudamos de ideia. Mas, por enquanto, ficamos um pouco desanimados, um pouco preocupados. Alguns encaram isso mais seriamente e dizem: temos que endireitar as coisas. Não podemos continuar como estamos. Realmente temos que pôr um paradeiro nisso. E acreditam que pode fazê-lo. Na verdade, há alguns que até acreditam que uma mudança para melhor já está acontecendo, que o mundo está progredindo, avançando e se desenvolvendo. O mundo sempre acredita na possibilidade de melhoramento, sempre acredita que as coisas podem ser corrigidas, que os homens e as mulheres podem ser melhorados. Por isso, muito frequentemente, ele faz uso de um dia como este para exortar-se a si mesmo, para impulsionar-se e para resolver fazer deste mundo um mundo melhor, livrando-se da guerra e de todos estes horrores, de todas as coisas que trazem ruína e desgraça à vida. O mundo está sempre se persuadindo de que se pode fazer isso. Alguns de nós são suficientemente idosos para lembrar que um homem muito eloquente nos disse durante a Primeira Guerra Mundial, há 50 anos, a contar de 1966, que estavam destravando essa guerra para obter uma terra boa para os heróis nela viverem. E nós acreditamos nisso. Ao menos, muitos acreditaram. E bem que todos nós gostamos de cantar o hino pátrio Jerusalém de Black. Não gostamos? Traze-me o meu arco de flamejante ouro. Traze-me as minhas flechas de desejo. Traze-me a minha lança, ó nuvens, clareai. Traze-me o meu potente carro de fogo. Não cessarei meu combate mental, nem dormirá minha espada em minha mão, até que tenhamos construído Jerusalém, na verde e aprazível terra da Inglaterra. Bela poesia, palavras maravilhosas. A melodia de C. Hubert Perry. Talvez seja até melhor, mas quer dizer disso? Lixo e absurdo. Todavia nós acreditamos que somos capazes de melhorar as condições, pensamos que podemos dar o devido tratamento às nossas dificuldades. Vamos introduzir uma nova Jerusalém por meio de leis do parlamento e de várias outras maneiras. Mas eis o que diz Deus: saia, saia. Por quê? Porque esta terra é uma terra de pecado e de infortúnio. Porque estamos vivendo na cidade da destruição. O velho John Bunyan viu isso. Vocês já leram O Peregrino? Se não leram, permitam que lhes diga que ele tem mais para dizer à presente geração do que os brilhantes artigos de todos os seus jornais dominicais juntos. O progresso do peregrino.
Como começa? Havia um homem que vivia numa localidade chamada Cidade da Destruição. E lhe chegou um chamado para que saísse, para que fugisse para salvar sua vida, para fugir daquela cidade. E, segundo a Bíblia, este mundo é a cidade da destruição. Os atos e as atividades do homem jamais produzirão uma nova Jerusalém nesta verde e aprazível terra. Não. A verdade simples e clara que nos é dita é que a Mesopotâmia, a Inglaterra, qualquer lugar que vocês queiram, está debaixo da ira de Deus. É isso que a Bíblia diz, é isso que a mensagem cristã diz ao mundo atual. Estamos sob a ira de Deus, meus amigos. Por que tivemos estas duas guerras mundiais? Por que as coisas estão como estão? Segundo este ensino, tudo faz parte da punição de Deus sobre o nosso pecado e rebelião contra ele. Deus está deixando que colhamos o que nós mesmos semeamos. O que o homem semear, isso também se fará. Galatas 6, verso 7. Se você começar adorando ou servindo o homem, logo o matará. Se você disser que pode ir em frente sem Deus, sua vida será um caos. Isso faz parte da punição. Todos nós estamos na cidade da destruição. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, verso 3. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1, verso 8. Quer que eu e vocês gostemos disso, quer não, essa é a mensagem deste evangelho. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Este é, num sentido, o início da grande história da redenção, a aliança que Deus fez com Abraão. Mas o primeiro passo é este: saia. Você está na cidade da destruição. Fuja. Venha. Por isso eu dou o meu parecer a vocês, que o juízo de Deus sobre o pecado do homem é a única explicação adequada do estado deste mundo. Vão pedir aos seus filósofos que expliquem isso. Peçam-no aos crentes na política. Não podem. Bem, eu não estou aqui para dizer que não precisamos de filosofia, de política e de educação. Claro está que precisamos. Contudo, o que eu estou dizendo é que, se você firmar nelas a sua fé, como estultamente fazem os que não afirmam em Deus a sua fé, o seu mundo irá de mal a pior. O mundo neste século XX está falsificando todos os ensinos e os prognósticos dos idealistas, aquela gente confiante do século XIX e depois. Não, este mundo está debaixo da ira de Deus, está sob condenação. E eu falo a você como indivíduo. O seu problema imediato e o meu não é o que vai acontecer com o mundo e se vai haver outra guerra ou não. Eu não sei, e você não sabe, e estarei fazendo você perder tempo se eu tentar profetizar. Mas o que sei é que, haja outra guerra mundial ou não, eu e você vamos ter que morrer e vamos ter que estar diante de Deus no juízo. Ele nos observará como homens e mulheres e como almas, nos dirá o que ele nos deu no princípio e nos perguntará o que fizemos com isso. Estaremos ali à luz da sua santa lei e do seu juízo eterno, e ele já nos disse que estamos sob condenação. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Portanto, a mensagem é: saia, saia, salvai-vos desta geração perversa. Atos 2, verso 40. Foram essas as palavras empregadas pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecoste, quando ele pregou o primeiro sermão cristão. O juízo vem sobre o mundo e, se você não abandonar a perspectiva e a mentalidade do mundo, ficará envolvido no juízo sobre ele. Isso é condenação eterna, eterna miséria e infelicidade, fora da vida de Deus. Sai, diz o texto, separe-se. Mas, graças a Deus, ele não para na negativa. Notem o outro lado. Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te. Dirige-te. Vem à terra que eu te mostrarei. Esta é uma perfeita exposição do Evangelho. A lei e o Evangelho. A ordem para sair, para arrepender-se e o amoroso convite para vir. Oh, graças a Deus por isto. Deus não só anuncia e pronuncia juízo sobre nós e sobre o mundo, porém também faz um generoso convite. Seu coração está enternecido porque você está pensando em alguma pessoa amada? Seu coração está enternecido porque você está pensando em alguma calamidade, porque está pensando numa destas guerras e em tudo o que ela significou para você, sua família e sua vida? Bem, ouça, você pode ouvir nisso um sussurro.
pode ouvir o chamado de Deus que lhe diz: vem. Ele está chamando você para si. E para o que ele o está chamando? Ele o está chamando para uma mudança completa. Sai da Mesopotâmia. Sai de tudo o que esse lugar representa. Deixe o seu país, deixe os seus parentes. Saia, venha para o lugar que eu preparei para você. O que significa este chamado? Em linguagem moderna e em termos modernos é isto. Deus nos chama para uma perspectiva inteiramente nova. Quero acentuar isto. A vida cristã é totalmente diferente da outra. Ela não tem nada em comum. É uma mudança completa. Uma transferência do reino das trevas para o reino do amado Filho de Deus, para o reino da luz. Vê Colossenses 1, verso 13. Isto significa uma maneira inteiramente nova de pensar. Nosso pensamento não fica mais se revolvendo ao redor do país e da parentela, deste mundo e da sua história, da nossa diminuta porção de história pátria, mas começamos por nossa alma, por nosso ser pessoal. Eu sou um indivíduo, sou um ser, sou uma entidade. Vim sozinho a este mundo e sei que terei que morrer sozinho. Estou isolado. O coração conhece o seu amargor. Por isso me é dito: solte-se. Não se deixe amarrar e envolver impensadamente pelo que está acontecendo com as massas. Você, que é você? E eu sou impelido a perceber que sou uma alma defrontando-me com Deus e que a coisa mais importante para mim nesta vida não é o que vai acontecer com a sociedade e com o mundo em geral, porém, o que vai acontecer comigo, com o meu ser, com a minha alma, encarando o destino eterno. Em meu íntimo, eu sinto que pó tu és, e ao pó tornarás. Não é dito sobre a alma. H.W. Longfellow. Todo ser humano tem um senso de imortalidade, e isso é certo. A morte não é o fim, e eu vou prosseguir. Que será desta alma então? Este é o novo modo de pensar, eu pessoalmente, como um ser responsável diante de Deus. Então me dou conta de que a coisa mais importante para mim neste mundo é a minha relação com Deus. Pois bem, esta é a essência da mensagem do Evangelho. Cabe-me pôr a minha relação com Deus antes da minha relação com os homens e as mulheres. A falácia do século XX é a prioridade dada às condições sociais, à política, às massas. Não, não, você começa com Deus. O nosso Senhor deixou claro isso uma vez por todas. Um dia lhe perguntaram: qual é o grande mandamento da lei? Esta foi a sua resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, verso 36 ao 39. Não adianta dizer, como o homem moderno diz: não me preocupo com Deus, preocupe-me com o meu semelhante. Como posso amar o meu semelhante? É isso que eu quero deixar estabelecido. Você nunca estabelecerá isso enquanto não estiver em correta relação com Deus, pois aquele que não estiver em correta relação com Deus nunca poderão estar em correta relação uns com os outros. Todos eles são deuses cheios de egoísmo e de egocentrismo, e estarão em conflito, como sempre estiveram. Há só um meio pelo qual se pode reconciliar os homens uns com os outros, qual seja pela reconciliação deles com Deus primeiro. Este é o novo modo de pensar. Saí. Certifique-se de que você está certo. Corrija o seu coração, corrija a sua perspectiva, comece por você. Não a sociedade, mas você. E então a história de Abraão continua e me diz que esta minha vida é somente uma preparação para o que está por vir. Sai da tua terra e dentre a tua parentela. Vocês não passam de estrangeiros e peregrinos neste mundo. Não passam de viajores simplesmente passando por aqui. Este é um grande mundo e devemos fazer dele o melhor que pudermos enquanto estamos aqui. Porém, o ensino geral da Bíblia é que este mundo não é o único. É tão somente uma escola preparatória. Nós estamos a caminho. Lá diante de nós está a grande realidade. É isso que importa. Saia. Venha. Mas deixe-me terminar o que estou dizendo sobre este importante registro. Este ensino dá-nos nova esperança. E esta é a mensagem numa noite de armistício, num domingo da recordação como este. Uma nova esperança. Atrevo-me a dizer que, literalmente, não há nenhuma esperança neste presente mundo,
fora a esperança dada nesta mensagem, absolutamente nenhuma. Mas dirá alguém, isso não é bom. Vocês pregadores vêm dizendo isso através dos séculos e, todavia, veja o mundo como você o descreveu. As promessas do Evangelho não se verificaram. O seu cristianismo fracassou. Sua esperança, a esperança do seu Evangelho seria melhor em alguma coisa do que a esperança dos políticos, dos filósofos e dos poetas? Ah, sim, mas você precisa saber com toda clareza o que ele é. As pessoas em geral não entendem a mensagem do cristianismo. Elas pensam que o cristianismo ensina reforma do mundo e que nos concita a fazer do mundo um lugar melhor, a aprovar leis do parlamento, a promover o bem social e político, transformar gradativamente a sociedade até que o mundo inteiro esteja mudado. Mas nunca foi essa a mensagem do Evangelho. Como eu já lhes disse, a mensagem do Evangelho é que este mundo é a cidade da destruição. O nosso Senhor disse pessoalmente que haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24, verso 6, até o fim dos tempos. Ele pinta um quadro terrível do fim desta era cristã. Ele não promete uma reforma e melhoramento gradual e crescente. Muito ao contrário. Não é essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho nunca prometeu trazer a Nova Jerusalém para a verde, a aprazível terra da Inglaterra. Você pode requerer as suas espadas, pode requerer as suas lanças, pode falar sobre a sua luta mental e vai morrer como um completo fracasso. Que nos é prometido então? O capítulo 11 de Hebreus nos responde. É a promessa que manteve Abraão em movimento. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, verso 10. Abraão estava em busca de uma cidade não produzida por ideias humanas, não baseada na inteligência e nas culturas humanas, na ciência e no conhecimento humanos. Não. Da qual o artífice e construtor é Deus. Deus é o arquiteto, Deus é o construtor. Não é algo produzido pela atividade humana, ao contrário, é o grande plano e obra de Deus. Ele está trabalhando, ele está chamando, ele está em movimento, ele está executando o seu plano. Esta é a mensagem. O Evangelho não traz uma mensagem de reforma mundial. Qual é então a sua mensagem? É aquela grande mensagem sobre a qual lemos no livro do Apocalipse, uma mensagem que fala da cidade celestial, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, verso 2. É uma mensagem de novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro 3, verso 13. Essa é a mensagem. E é a única esperança para o mundo. Note as suas maravilhosas características. E vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, verso 1. Não há esperança para os atuais céus e terra, mas ainda há esperança, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, versos 1 e 2. Não eu e vocês construindo-a por nossos esforços e meios, por nosso combate mental. O absurdo com o qual os homens, poetas e políticos nos têm enganado através dos séculos. Não. A nova Jerusalém desce do céu, de Deus. Ele a fez. Ela é perfeita. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 3. Portanto, aqueles de vocês que vieram aqui com o coração quebrantado nesta noite de domingo da recordação, ouçam. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versos 4 e 5. A cidade de Deus descendo, Deus a enviando após o julgamento deste mundo mau, e de todos que lhe pertencem, e os que a ele se juntam em seus maus caminhos, todos os que se deixaram enganar, todos os escravos e o próprio Satanás. Essa é a mensagem. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Vocês notam como o escritor de Hebreus se expressa a respeito? Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Hebreus 11, verso 14 a 16. Este nosso velho mundo vai se afundando de guerras em guerra, de calamidade em calamidade, apesar de todos os otimistas, de todos os políticos e de todo o resto deles. Digo novamente que eles nunca construirão uma nova Jerusalém, nunca. É impossível devido ao pecado no coração do homem. Este mundo está sob juízo e será julgado. Estas coisas são certezas absolutas. O Cristo de Deus que, tendo ressuscitado os mortos, tendo vencido a morte e o túmulo, e tendo se manifestado pessoalmente às suas testemunhas escolhidas, ascendeu ao céu, onde tomou assento à destra de Deus, na glória sempiterna, e onde está aguardando até que seus inimigos sejam feitos escabelo para os seus pés. Mas ele voltará. Ele virá para destruir todos os seus inimigos. Todo o pecado e todo o mal, e todos os seus efeitos serão expurgados do universo. Quando a nova Jerusalém descer do céu, ele reinará de mar a mar. Não haverá necessidade de um sol, porque ele será a luz. Apocalipse 22, verso 5. Isto vem, é certo, e, portanto, as grandes interrogações para mim e para cada um de vocês são: vocês estarão naquela cidade? Essa é a única coisa que importa. Vocês logo estarão fora desta cidade terrena, se não pela guerra, pela idade avançada, por algum acidente ou pela enfermidade. Onde vocês vão passar a eternidade? Vocês vão estar na cidade de Deus, nesta cidade celestial, nessa nova Jerusalém, neste paraíso de Deus, neste cosmo renovado que certamente vem. Vocês estarão ali? Correndo o risco de ser mal compreendido, eu digo que é uma questão relativamente sem importância, se vai ocorrer outra guerra mundial ou não. A questão vital não é o que acontece com vocês no tempo, e sim o que acontecerá com vocês na eternidade. Você, amigo, vai ser um membro desta cidade, um cidadão desta cidade de Deus? Aqui está a mensagem, e você precisa tomar uma decisão agora, enquanto está neste mundo. O chamado de Deus é um chamado para sair da cidade da destruição, da cidade que está debaixo da ira de Deus, e tornar-se membro desta nova comunidade, cidadão deste novo reino. E você pode entrar no reino aqui e agora. O caminho para lá é crer na mensagem de Deus. Ouça o que ele diz que você deve fazer. Sai, vem, enquanto é tempo. Fuja e venha. Torne-se cidadão do reino que durará para todo sempre e que jamais será removido, o reino do nosso Deus e do seu Cristo.